trago para vocês esse vídeo inédito de uma bombadeira no meio de milhões. Essa, seguramente vocês vão conhecer. Vamos mostrar realmente o que essas pessoas adoram, glamourizam e ainda falam que foi tão boazinha. Vamos abrir uma vez mais a caixa de Pandora. Vamos falar nada mais e nada menos de Coca, a bombadeira. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito para vocês conhecer. Quem foi esse ser? Quem foi essa pessoa, né? Coca, a bombadeira. Assim ela era conhecida, né, gente? Todo mundo chamava ela de Coca, né? Diz que ela nasceu em Olinda, né? Em Olinda, lá no Pernambuco. Quando falaram isso pra mim, nossa, estrela, ela é lá de Olinda, do Pernambuco, eu fiquei pensando, né? Porque Cláudia Edson também era conhecida como a boneca de Olinda, né? Babado, né, gente? Só babado. E, gente, essa Coca bombadeira, ela morou lá na Paim, sabe? Ela era uma monocó, porque diziam que ela era travesti, mas claro, você olha essa foto aí, você fica, porque é ela, tá? A foto é original, é ela. Então você fica pensando, tá, tudo bem, né? Gênero não se discute, tal e pascual, né? Mas quem foi essa Coca bombadeira? Gente, a Coca bombadeira era um ser que traficava, tá? Traficava como muitas delas, né? Como, vamos, Luana Muniz, como Andréa de Mar, como todas. Era traficante também, né? Vendia, né? O pilim-pim-pim, né? Bom, vendia aquela porcaria e também cafungava, né? Elas sempre adoraram. A maioria delas, né? Sempre dá um tapa na pantera. Elas adoram dar um tapa na pantera, essas malditas. E essa Coca, todo mundo falava maravilhosa. Ai, comigo ela foi boa. Sempre a mesma historinha, né? Do Chapeuzinho Vermelho. Ai, comigo ela foi maravilhosa. Ai, comigo ela foi boa. Boa? Isso aí é o Satanás em figura de gente. Isso aí não vale absolutamente nada. Nunca prestou, nunca valeu, nunca vai valer, né? Que esteja queimando até no fogo do inferno, né? Então ela sempre bombava, né? Colocada, gente, ela sempre teve uma colocação, ela sempre andou doida, incluso até mesmo a Band fez uma reportagem com ela, tadinho do repórter, né, tão inocente, ai, a famosa Coca, vem cá dar um abraço, eu não sabia o que era esse ser espeluzinante, tá? E essa bombadeira, ela bombava sempre colocada, né, sempre, vamos, ela dava o tapa na pantera e ia bombar, né? Então, ela deformou muitos corpos, tá, gente? Ela bombou muito mal muita gente, deformou muita gente. Diz que ela tentava copiar as técnicas do João, da Elba, tudo. Bombava em cima do salto. Tá, por favor, né? Por favor. Né? Um ser desse, que agora já vou explicar porque esse ser é tão abominável, né? Gente, a Coca bombadeira, ela, se você pagasse pra ela, ela faria qualquer coisa, tá? Se você desse dinheiro pra ela matar uma pessoa, ela matava a pessoa, tá? Por isso eu tô falando que esse ser não valia absolutamente nada, tá? Se você desse dinheiro pra ela construir uma casa, ela ia lá construir a casa pra você. Se você desse dinheiro pra ela matar uma pessoa, ela ia lá matar a pessoa. Se você desse dinheiro pra ela roubar, ela ia lá e roubava. Sabe aquele tipo de pessoa que basta você pagar, faz qualquer tipo de serviço? Essa era a Coca, a bombadeira, essa infeliz, né? Ela se transicionou a finais dos anos 80, princípios dos anos 90, saiu o bicho da toca, né? Como muitas daí, saiu da toca o bicho, né? Pessoal, e ela com todo esse sistema dela mesma, né, de colocação, de vender o babadinho, de traficar e não sei o quê, ela decidiu ser cafetina, mais ou menos a meados de 2000 e tanto, né, ela decidiu ser cafetina, né. E aí ela já tinha as filhinhas dela e tudo, eu tô falando que essa raça é maldita, é maldita, gente.
É mordida. Ela já tinha as filhinhas dela, já toda aquela coisa, né? Ela passando pó pra cá e pra lá, ela vendendo, né? Como fez todas, a maioria das cafetinas, né? Venderam, traficaram, venderam, desacoendaram, monas. Desacoendaram. Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês que todas cafetinas, todas, pelo menos um óbito ela tem nas costas. Toda cafetina, pelo menos um óbito. E toda bombadeira carrega mais que 2 ou 3 óbitos nas costas, né? Adrianinha, Bartô, Andréa de Matos. Todas bombadeiras carregam óbito nas costas. 1, 2, 3 ou mais, né? É, bem por aí. Então, essa mona, conhecida como Coca, a bombadeira, ela foi bombar uma menina, né? Incluso tem uma menina aí que foi bombar com ela tacou a agulha numa artéria, a menina sentiu, começou a passar mal, saiu voada, disse não, espremeu tudo, tirou o silicone para fora e sobreviveu, né? Inclusive essa menina, quando ela foi pôr as próteses, ela teve que fazer uma raspagem, tudo, né? Babado, né, gente? Babado. Dá uma olhadinha na entrevista dessa menina e a gente já volta comentando. Dá uma olhadinha. Boa noite, menina. Só mais uma historinha para descontrair, entre aspas, né? Lá no país tinha a Coca. A Coca era bombadeira, só que ela gostava da fumacinha do dragão, né? E de vez em quando ela fazia umas promoções malucas. 50 arou o peito, 100 arou o peito. E quando a gente é nova, a gente não pensa, né? Ainda não tinha prótese ainda, né? Era só de hormônio. Meu Deus. E nessas promoções malucas, aquela coisa de se querer ter logo um peitão, que eu achava lindo, sempre achei os seios grandes, muito bonitos. E daquelas novas, a gente não tem cabeça, chamei ela para ir lá no quarto, lá no apartamento, para fazer, né, o procedimento. Mano, ela chegou com óleo num copo assim, com guardanapo em cima, ela já chegou assim já, e na bolsinha dela seringa, algodão, esmalte. Vocês sabem aquele procedimento todo qual é. Aí fomos lá pro quarto. Aí ela deu a primeira agulhada, foi nesse peito aqui, 2 dedos abaixo do bico, né? Mano, quando ela deu a primeira agulhada, eu comecei a ver tudo rodando. Tudo rodando, eu falei, para. Tira. Começou a apertar. Deus me livre desse tipo de gente. Pessoal, e vocês podem acreditar que ainda tem gente que gosta desse tipo de gente? Incrível, não é? Incrível, né? E glamorizam e falam que é maravilhosa e tal, e Pascoal. Essa Mona, a conhecida Coca Bobadeira, gente, ela, com o marido dela se chamava Winston. Ela foi bombar uma menina, gente, uma outra transexual. E a transexual cofou, gente. A transexual subiu pra cantar, né? Com a bombação dela. Pessoal, sabe o que ela fez, gente? Ela no desespero, como ela sempre bombou colocada, ela simplesmente, ela deu um fim na Mona. Ela deu um fim pra desaparecer com o corpo, gente. Ela desapareceu com o corpo da Mona, Umas contas, eu não vi, tá, gente? Deus me livre ver uma pessoa dessa, um ser desse, né? Dizem que ela picou a Mona toda, né? Aquele babado, né? Que ela esquartizou a Mona em pedaços e foi distribuindo em lixeira pra cá, pra lá, e deu um fim. Ela teve muito tempo presa, sim, mas não por esse homicídio, né? Esse homicídio, gente, como não havia provas, as monas tudo dizendo onde tá tal fulana, desapareceu a menina, de onde tá a menina? Claro, desapareceu, ela deu um fim no corpo, ela e o marido ajudou ela, o tal de Winston, ajudou ela a desaparecer com o corpo da transexual, né? Depois dela matar ela com a aplicação de silicone industrial. Então, a parte disso, ela teve muitos anos na cadeia, sim, por tráfico de droga. Muitos anos ela ficou enjaulada por tráfico de droga. Mas por esse homicídio ela nunca respondeu. Olha só, por coisa mais grave ainda ela não respondeu. Não tinha prova, né, gente? Meu Deus do céu, né? É babado, né, gente? É muito babado, né? É um vídeo muito pesado, que pra mim é bastante difícil fazer esse vídeo, né? Porque
elas, eu já sei de sobra quem são elas. Eu já sei de sobra do que elas são capazes, do que elas foram capazes, seguem sendo capazes, né? Então o marido ajudou a dar um fim, a desaparecer com o cadáver, desapareceu, não deixaram nem vestígio de nada, ninguém encontrou nada, a transexual desapareceu do mapa, ninguém mais ouviu falar dessa trans. Ainda tem umas sem-vergonhas aí que é capaz de vir falar e ela foi maravilhosa comigo. É, maravilhosa, essa assassina safada. E essa Mona, conhecida como Coca Bombadeira, que todo mundo não, alguma parte dizia que era maravilhosa, que era boazinha. Essa praga dos quintos dos infernos também cantou pra subir essa praga, né? Ela morreu de AIDS, né? Ela morreu de AIDS, essa bicha. É, seguramente. Diz, ela morreu de enfermidade, de AIDS. Essa Mona, ela foi terrorífica. Ela foi um ser abominável. Ela bombava as meninas. Tem outro detalhe, gente. As meninas levavam ela pra bombar no apartamento delas, gente. Sabe o que fazia a Coca Bombadeira, gente? Ela roubava as meninas, gente. Tudo que era de valor que ela batia o olho e via no apartamento, ela dava a Elza. Ela roubava, gente. Então ela bombava, ganhava o dinheiro da bombação, na colocação dela aí meia turva, ganhava o dinheiro e cuidado, que a Mona podia morrer na mão dela, né? E ainda a Mona não se dava nem conta, né? Porque a Mona tava deitadinha, tudo, ela com aquela lábia pra lá e pra cá, tudo já ia dando a Elza, e pegando tudo que era de valor do apartamento de todas. Ladrona, gente, muito ladrona. Pô, a maioria delas são ladras. Incluso até as que vocês chamam de puro glamour e maravilhosa. Ladras! São ladras! Eu sei da vida de todas essas ladronas. Larábias. E ela, dando a Elza, roubando pra cá, roubando pra lá. Sabe, a praga dos quintos dos infernos, a parte de exercer uma prática proibida, que era aplicar o silicone industrial a ponto de matar as pessoas, ainda saía com um saco nas costas como Papai Noel. Ho, 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 ho. Ah, sua cabrita, larábia, ladrona, sabe, que tá queimando no fogo do inferno, no mármore do inferno, como diga vocês, isso que me dá igual. Seres assim abominável, tem mais é que queimar no fogo do inferno, e tem muitas ainda que tem que ir queimando no fogo do inferno. Estão a ponto de ir, malditas. E, gente, só esse homicídio que ela cometeu, que todas comentam, quando todas falam, não é mentira, pessoal. Eu, particularmente, eu não vi ela matar a Mona. Eu não vi ela esquartizar. Eu não vi. Mas quando todas falam a mesma coisa, não pode ser mentira. Tá entendendo? Agora, onde que ela jogou? Umas falam que ela foi distribuindo em várias lixeiras. Outras falam que ela, ela junto com o tal de Whindersson, né? O marido dela, o macho dela, picou em vários pedaços e foi desfazendo dos pedaços da Mona. Gente, é muita crueldade, né, pessoal? E tem gente que ainda gosta desse tipo de gente, chamado cafetina. Os quintos dos infernos. Tem que ser da mesma laia. Pra você gostar de um ser humano assim, você tem que ser da mesma laia. Da mesma calanha que esse ser. Tá entendendo? E é um vídeo, pessoal, muito difícil, né? Assim como muitos outros que eu tenho aí pra fazer, mas são super difíceis porque realmente envolvem crimes, envolvem homicídios, envolvem muita coisa, né? E claro, se você não conta toda a verdade, o vídeo fica aleijado, fica pela metade. Assim não vale. Assim não vale. Se não é pra contar a verdade, não faz nada. Tá entendendo? Como muitas delas já criticaram meus vídeos, algumas, né? Virgulina já criticaram. Por quê? Porque elas têm até medo de eu soltar toda a podridade delas, né? Porque tem muita podritude de trás delas, né? Claro, a primeira defesa é, ela fala mal de todo mundo, isso é mentira. Mentira, sua condenada. Como que mentira? Mentira porque você tem medo, né, de se a polícia hoje investigar e der com boi na água, mandar você pra trás das grades, sua maldita. Por isso que você afirma que é mentira. Porque você tem medo, né? Que a polícia te põe a mão em cima e dê conta da verdade e te enfia atrás das grades, né? E você tem que viver o resto de anos que queda de vida atrás das grades. Lá no Xilindró, né?
Ah, suas virgulinas safada. E, gente, realmente falar da Coca é falar de uma cafetina bombadeira, vamos, assassina, e de tudo, né? E é isso, ela bombava colocada, ela bombava turva, né? Ela primeiro dava um tapa na pantera, depois dela dar aquele tapa na pantera, ela ia lá com as agulhas e tchum, 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 tchum. Assim, até turva revirando os olhos, né? Muitas monas saiu deformada, aquele silicone tudo cheio de mondrongo, tudo deformado, né? Eu acho que ao invés dela aplicar no quadris, ela aplicava a mão na costela, né? Essa peste, né? E quando estava mais turva ainda, ao invés de aplicar no peito, ela enfiava na testa o silicone, né? Eu não sei, sabe? Agora, vai a esses lugares, acude a esses lugares, realmente quem não tem vergonha na cara, né? E essas novinhas de hoje deveriam ter um pouco mais de vergonha na cara, né? Como algumas da Bahia, algumas do Maranhão. Jovens, deveria ter vergonha na cara. Vai estudar, vai buscar um emprego, vai ser normal. Não, prefere ir pra cafetina pensando que vai ganhar milhões, pensando que vai ficar rica. Não, você não vai ficar nada. Você vai acabar na mão delas. Elas vão acabar com a raça de vocês todas. Foge delas. Foge. Tem oportunidades, tem emprego, tem cursos, tem de tudo. E a família de vocês hoje ajuda. Na minha época, a minha família, graças a Deus, não foi mal família pra mim, não. Mas eu fiquei calada. Eu respeitei eles, eu baixava a cabeça quando eles falavam. E não ficava como essas daí quebrando tudo, derrubando a casa, por isso que foram postas pra fora de casa. Tá entendendo? Então, meus bombones, trazer esse vídeo da Coca a bombadeira é falar desse ser perverso, esse ser que morreu, desapareceu, escafedeu-se. Bom, dizem, ela morreu de doença. Não, ela morreu de AIDS, assim de claro, né? Fala a verdade, né? Ela morreu de AIDS, né? E essa bicha era tão cruel, tão ruim, tão maquiavélica, que ela deu um fim na outra, deu um fim. Mas só que, como ela não queria ter homicídio em cima, o flagrante, o tal e pascual, ela chamou o Whindersson, o marido dela, né? Pra fazer o picadinho lá e desaparecer com o picadinho, né? Pragas, né? Bichos ruins, né? Isso é o que contam. Porque talvez tenha até mais. Porque tem bombadeiras aí que tem, de 4 a 5 a 6 óbitos nas costas. Meu amor. Deus é mais. Essa Suzy Bolinha que bombou a Naná, que bombou, várias. Essa Suzy Bolinha, quantos óbitos tinha nas costas? Um montão. Todas elas sempre tiveram óbitos nas costas. Toda bombadeira Bartô tinha óbito nas costas, né? É aquela coisa, elas vão tão colocadas, tão turva, que elas pegam a agulha, enfia de qualquer jeito, pegam uma artéria, gente, e mata a mona, né? Adrianinha, a família toda da menina, da Bruna, que tava jogando baralho! E a Adrianinha bombando, aí a outra aí na mesa, em cima da mesa, aí na sala, e todo mundo jogando baralho. E quando a Mona entrou em convulsão tudo, a Adrianinha deixou o documento, deixou tudo, saiu correndo com aqueles litrão de silicone no peito, correndo desesperada pela rua pra fugir. E fugiu, entrou em um ônibus e fugiu. E morreu a menina. Ficou lá, e a família toda jogando baralho. E a coitada lá se bombando. Ai, meu Deus. Gente, é só babado. Eu tô falando, qual é a bombadeira boa? Qual é a cafetina boa? Não existe. Tá, meus amores? Assim que esse é o vídeo da famosa Coca a bombadeira, mas eu tenho que trazer um outro porque é muito largo, gente, de contar tudo. Eu resumi por em cima a verdade da Coca a bombadeira, que vocês aí, que bombou com ela, algumas de vocês conhecem ela. Deixa o comentário de vocês aí, tá? Porque o canal, desde logo, é um canal democrático, é livre. O teu comentário é livre, tá? Você pode fazer o comentário que você quiser, a tua experiência e tudo aí com a Coca a bombadeira, que vai ficar aí. Eu não vou apagar e nada disso, tá, meus amores? Assim que, meus anjinhos, um beijo e um cheiro para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Mua.